A gente assinou hoje um edital, né, Embratur e né, Abra Games. A gente vai fazer um edital de inscrição de games. Quem tá... Aí, rapaziada, vocês que produzem games. Até dia 31 de julho, vocês podem inscrever games já prontos que promovam o Brasil. Primeiro colocado ganha R$70 mil, o segundo e o terceiro 40 mil cada um. Porra, né? Bom, da hora. É o início de uma aproximação da indústria do turismo e da promoção no Brasil através dos games. Eu já estou nesse namoro com audiovisual, coisa que já aconteceu num monte de país. Pô, cara, o que aconteceu com a Espanha depois de Casa do Papel. Nossa. O que aconteceu... Né, você tem Irã, você tem um monte de lugar. Só que a gente é retratado né, nos Coreia. filmes só a parte violenta. Oi? Quando a maioria dos filmes, né, que de sucesso, digamos assim, só retratam o lado violento. Não assusta, não é dicotômico? Isso daí né? Você tem um Tropa de Elite que é sucesso, mas que meio que afasta o turista ao mesmo tempo. Não pois é, a promoção tem que ser uma promoção né? que atrai alguém, não Sei que lá, espante. Leva né? na Chapada dos Veadeiros, leva pro Manaus. Só para você ter uma ideia, cara, dessa relação do audiovisual, né? Isso é um braço que a gente está fazendo muito grande. Eu estou mergulhado nesse debate do audiovisual, porque a gente fala assim, é turismo. Aí, cara, o cara pensa assim, Diego, porra, esse debate de turismo é negócio de viagem, é lazer. Cara, a gente está falando de 8% do PIB. A gente está falando de uma cadeia democrática que gera emprego e renda. A gente está falando de um modelo econômico que pode ser o grande futuro do Brasil, se a gente levar isso a sério. Eu estou mergulhado, eu me apaixonei pelo tema, meu tema era outro, né? Eu cumpri essa missão do presidente Lula, não quero, assim, evidente que eu vou continuar fazendo o que eu fiz durante 40 anos, mas é um tema que é muito importante para o Brasil. Ele cruza muitas pastas, na verdade. Também. Cruza muitas pastas. Só para você ter uma ideia, assim, hoje, o norte-americano viaja muito, né, pelo mundo. O norte-americano hoje, 62% de todo norte-americano, quando vai viajar, viaja para algum lugar influenciado por uma série ou filme que ele assistiu. Tá brincando. Olha que doido. Nossa. 62%. Isso é um negócio que eu, por exemplo, não sabia. Eu também não. Eu não sabia. Eu sei que eles viajam muito internamente no país, né? Eles viajam a partir do que eles... Então, assim, a gente tem um potencial gigantesco no audiovisual. E aí, pô, a gente pensou que a gente criou a Embratur Lab, que é esse setor de inovação dentro do turismo, que não existia no Brasil até então. Aí a gente falou, cara, dá para trazer também gente para conhecer o Brasil através dos games. E foi isso que a gente fez hoje. Hoje, antes de chegar aqui, eu estava lá fazendo isso, assinando o edital para lançar. Então, a gente está usando ferramentas, cara, que nunca foi usada. A gente usa as tradicionais, né? A gente divulga, participa das feiras, que são muito importantes, são legais, participa com muita qualidade. Toda feira que eu vou, eu levo uma apresentação de gastronomia, da gastronomia brasileira. Então, eu levei, por exemplo, um cookie show de comida pantaneira, né, para a Espanha. Pô, e o cara fez lá uma comida pantaneira, uma carne com arroz. Como é que é o nome daquele arroz que o cara fez? Bom pra caceta aquele negócio. Arroz de... Arroz pantaneiro. Daqui a pouco eu vou lembrar, tem um nome específico. Mas aí fez um arroz, aí a gente leva comida da Bahia. Porque qual é a gastronomia brasileira? Depende. Depende da região, A gastronomia amazônica é extraordinária, né? A gastronomia baiana é estupenda. A gastronomia capixaba é maravilhosa. Paraense. A gastronomia Então, assim, você tem gastronomia diversa mineira. Nossa. Se eu não falar de gastronomia mineira, os mineiros me matam. Me matam. Mas, a gastronomia mineira é espetacular. Né? Então, assim, cara, a diversidade brasileira é o grande cartão postal que a gente tem. E aí, trazer para o Brasil é emprego e renda. Só para vocês terem uma ideia, assim, com todas as dificuldades que a gente passou quando eu assumi a Embratur, nesses erros do governo anterior, a gente criou muita coisa. A gente criou muita coisa nova. A gente criou o Embratur Lab, né? Dialogou, melhorou a qualidade das feiras, da promoção, trouxe jornalista estrangeiro. Vou dar um exemplo. A relação do Brasil e da França estava cagado. Vocês lembram o que o Bolsonaro fez? Sim, falou da esposa do Macron, né? Vocês lembram dessa... Que maravilha, né? A França, cara, é o país da Europa que mais manda turista para o Brasil. É a França. Manda mais que Portugal, que a Alemanha, que todo mundo. O país da Europa que mais viaja para o Brasil é a França. Aí, na França, o Bolsonaro capricha. Diz que a primeira-dama é feia, né? Horrível. Aí, porra, cara, tudo quanto é agência de viagem, todo mundo que opera com viagem, tira o Brasil da prateleira. É lógico. Tira o Brasil da prateleira, né? Desde o Sarkozy, que é um presidente francês que não vinha pro Brasil. O Lula de mão dada com Não, sensacional. Sensacional. Essa daí foi ela. Explosão do Instagram. A explosão do Instagram. Puta. E o Macron adora o Brasil, né, cara? Ele gosta. O francês adora o Brasil, cara.
Tem uma relação do francês com o Brasil que é muito interessante. Aí eu falei, cara, temos que recuperar. Primeiro mês, eu assumi em janeiro, explodindo a alta temporada e carnaval, né? O que eu fiz? Chamei 5 jornalistas franceses para passar o carnaval no Brasil. E a gente pagou. Peguei 5 jornalistas franceses, eu falei, vem passar o carnaval aqui. Já taca no camarote de Brahma. Aí fizemos um roteiro do carnaval dos caras e no final, Sapucaí. Lógico. Né? Levei os caras, enlouqueceram. E aí, por que isso a gente chama de press? Bonito, né? A gente chama de press trip, ou seja, você traz jornalista do país. Eles fizeram matéria pra cacete e o título todos era O Brasil voltou. O Brasil voltou, o Brasil voltou. Que é uma frase do presidente Lula, que pra gente foi muito... O presidente Lula deu muita importância às relações internacionais, né? No início do seu governo. Isso foi essencial pra gente. Foi decisivo pra gente. Abre caminho, né? Porque abre caminho, ele é um chefe de Estado muito respeitado. Tinha fechado embaixadas que na minha cabeça não fazia muito sentido, né? A gente não... Fico pensando um jornalista francês já cansado, indo dormir no hotel. Não, peraí, tem essa Sapucaí ainda, meu. Só pra... Eles não aguentaram ficar até o final, não. Pediram arrego. Mas assim, a Sapucaí não é para amador, né? E aí os caras... Tem uma história maravilhosa, cara. Uma história maravilhosa dos jornalistas... Manda aí. Jornalistas franceses. Você imagina, jornalista francês no Rio de Janeiro, aquele calor suave do Rio de Janeiro, né? Aquele calor suave do Rio de Janeiro. Aí eu falei, hoje em dia tem um termo que é importante, que a gente chama de turismo de experiência. O que é isso? Os caras querem, cara, conhecer coisa que diga respeito a uma forma de vida do lugar, é menos massivo e mais de experiência, né? Então cresce muito, por exemplo, turismo de base comunitária, que é um negócio que eu estou investindo muito. Assim, o cara ir para uma comunidade onde aquela comunidade não vai se transformar para receber o turista, mas aquela comunidade se prepara para poder receber um turista e aquela comunidade poder viver daquilo, inclusive. Que é que a gente chama de bioeconomia. O turismo de base comunitária está dentro da bioeconomia. Né? Isso é uma grande coisa no Brasil. Por exemplo, na hora de você falar da Amazônia, de comunidades tradicionais, de comunidades quilombolas, todas têm potencial turismo dentro da ideia de um turismo de experiência.